Sejam bem-vindos ao Ponto de Acesso. Bom dia, conquistadoras! Mais um sábado, estamos juntas aqui para mais um tempo de aprendizado, mais um estudo da Palavra do Senhor. E hoje nós concluímos o estudo do Sermão do Monte. Hoje nós vamos terminar o Sermão do Monte, nós passamos por Mateus 5, 6, chegamos ao 7 e agora os últimos versículos. Passou assim, ó, Eita! voando. E a gente Glória já tem a o Deus. tema pro próximo sábado. Sério? Já temos o tema, eu vou revelar no final desse vídeo. Eita, então ó, não saia daqui sem antes saber qual é o próximo estudo. Então, conquistadora, já pega a sua Bíblia, o caderno. Pega o caderno aí. Que eu falo a caneta, o caderno, mistura tudo. O caderno, sua caneta ou então seu bloco de notas para anotar. Lembra do OPA? Não fique aqui só ouvindo, mas aprenda, estude. Se tiver dúvidas, coloquem nos comentários, né? A gente está aqui para ajudar, para auxiliar. Queremos agradecer de coração todos vocês que têm interagido, não só mulheres, mas alguns homens também. Não podemos negligenciar em agradecer os conquistadores. Com certeza. Que têm nos acompanhado e que Deus possa realmente abençoar abundantemente a vida de vocês. E continue orando por esse casal aqui, para que ele continue nos capacitando para ajudar vocês. Com certeza. E não se esqueça, você que é novo, que chegou agora, talvez esteja perdido, falando o que é o ponto de acesso e tal. Por favor, se inscreva nesse canal, ativa o sino de notificação para você não ficar de fora de nada que a gente posta aqui. Tem muito conteúdo legal para você aprender, evoluir e dar mais um passo para subir de nível na sua espiritualidade, nas suas emoções e também, quem sabe, no seu corpo também. Na sua imagem, né? Imagem, quem sabe na minha conquistadora. Certeza. Aqui, ó, conquistadora, vai trazer sim conteúdos. Eu tô prometendo, gente. Mas é que a gente está organizando aqui, tem muitas coisas que a gente está organizando, muitas mudanças que vão vir por aí. Exatamente, você não então, pode não ficar de fora. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. E claro, aqui na descrição desse vídeo nós temos alguns links que estão ligados aos nossos livros. Marcas da Sabedoria, um livro de devocional que Deus nos deu, para mulheres principalmente, né? Baseado em provérbios. Podemos fazer uma versão para os homens com também. Certeza. Ou para todos. O Despertar Espiritual, que foi um livro que Deus me deu através de uma oração. Se você quer viver uma transformação, um despertar realmente espiritual na sua vida, este é um livro que abençoou muito a minha também. E lá, nesse link, nós temos também o Batalha Silenciosa, para você vencer todas as batalhas que você possa passar pelo seu temperamento. E tem um detalhe, na próxima semana começamos mais um mês. Julho está chegando e nós prometemos que em julho nós começaríamos a compartilhar alguns materiais, alguns conteúdos exclusivos na Escola da Sabedoria. Para você que está chegando agora, a Escola da Sabedoria é um projeto que nasceu no nosso coração e nós vamos começar ele num grupo do WhatsApp. Então você entra neste grupo, é 100% gratuito, o link está aqui na descrição do vídeo e a partir de julho, na próxima semana inclusive, vamos começar a interagir com vocês lá, com conteúdos exclusivos para te ajudar ainda mais. Então, resumos de alguns materiais que nós postamos aqui, vídeos, mas de forma mais profunda. Então, se você deseja dar esse passo, de ter esse acesso também aos materiais que vamos disponibilizar lá, faça parte do nosso grupo. Exatamente. Então, agora nós vamos para o nosso ponto de acesso à última aula do Sermão do Monte. Então, hoje nós finalizamos o Sermão do Monte, Mateus 7, os últimos versículos, que são do 13 até o 29, e hoje nós vamos falar sobre algo muito poderoso. Na verdade, Jesus ele termina o Sermão do Monte falando sobre dois caminhos, duas árvores, dois jeitos de ser, e diferencia quem será salvo e quem não será. Eita! E isso é muito importante para que nós possamos compreender tudo que foi dito, tudo que foi falado sobre o Sermão do Monte, tudo que Jesus quis dizer ali, para que no final a gente consiga entender qual é o motivo de Jesus estar ensinando tanto o caminho certo, o caminho errado, o que a gente precisa fazer, o que a gente não precisa, para a gente conseguir compreender. Então, se você não assistiu, é bom que você volte um pouco, assista os outros vídeos, né? A gente tem a os playlist outros capítulos, aqui. tem a playlist para que você consiga compreender esse entendimento de forma completa. Lembre-se que a sabedoria nunca é demais. E Oséias, né? Oséias, não lembro agora exatamente 4:6. Muito obrigado, meu amor. Fala exatamente sobre isso. E parafraseando aqui, o povo padece por falta de conhecimento.
E a falta de conhecimento aqui não é só um conhecimento natural, mas é o conhecimento espiritual através da palavra, através da revelação que Jesus, que Deus traz para a gente. Mas nós vamos ler agora Mateus 7 e nós vamos começar o capítulo 7, na verdade o versículo 13 e 14, para a gente falar sobre dois caminhos. E eu vou pedir para o meu amor ler, por favor. Claro, meu amor. Tão romântico, brincadeira. Vamos lá. O texto diz assim: entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e... Perdão, vamos ler de novo, gente, que embaralhou aqui. Vamos lá. Às vezes dá esses negócios, vamos lá. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Então aqui Jesus está dando duas direções, uma porta larga e uma porta estreita. O caminho estreito, o caminho largo, como a gente você até preferir. usa bastante essa expressão, né? A porta é estreita, né, que Exato. vai para o céu. Algumas pessoas falam porta, fácil, outras né? pessoas falam caminhos, mas o importante é compreender o segundo sentido, que é o largo e o estreito. Aqui Jesus está mostrando um caminho fácil e um caminho difícil. O caminho fácil é aquele onde que você simplesmente faz a sua vontade. Você tem a vontade de fazer o que quer, na hora que você quer, da forma como você quer. Eu diria que, na verdade, não só fazer a vontade, mas é onde você não pensa em nada, você não pensa nas consequências. Exato. Você não tem filtro. Você não tem filtro. É literalmente fazer o que você quer, independente das consequências. Ah, se eu vou me dar mal, eu vou fazer mesmo assim, eu não quero nem saber. Ou, às vezes, não se dá mal no sentido, né, físico da coisa, mas espiritualmente acaba tá afetado, né? adoentando, etc. Então, Jesus está mostrando, esse é um caminho da conformidade, principalmente do mundo. E Jesus mostra o caminho estreito, que é um caminho aonde há liberdade. Só que as pessoas confundem a liberdade. Em que sentido? O caminho estreito é um caminho onde há liberdade, onde as pessoas escolhem fazer parte daquele caminho. Não são pressionadas. Ou seja, né? não são pressionadas. Ah, mas Diego, você está falando aqui... Mas se você não for pelo caminho estreito, pode acontecer diversas coisas. Sim, porque há consequências independente da decisão que você faz. O grande ponto é que Jesus está mostrando o quê? O caminho largo é um caminho onde você não abre mão das suas vontades, não se conforma com a situação. Todo mundo... Um exemplo, tá? As pessoas negam imposto. Então também vou negar. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Esse é um caminho largo. É o caminho que todo mundo faz. O caminho todo mundo faz. Caminho fácil e tal. Agora, já o caminho estreito é um caminho onde você caminha da forma correta. Independente se todo mundo está fazendo ou não, você está fazendo porque é o certo. A famosa frase da mãe, você não é todo mundo. E uma frase também muito interessante, que eu gosto muito, é que assim, não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Sim. E não é porque ninguém está fazendo que é errado. Exato. Tem coisas que você tem que tomar cuidado com isso, né? Lógico que não é uma coisa decretada na pedra que, enfim, mas o ponto central desse contexto é que o caminho estreito, ele exige uma renúncia sobre algumas situações ou muitas situações. Porém, a gente consegue fazer por amor e não fazer por obrigação. Muitas pessoas que entram no caminho estreito fazendo por obrigação não conseguem permanecer. Elas desistem. Elas desistem. Por quê? Porque simplesmente olham e falam assim, não está valendo a pena, porque a minha vontade é maior do que, né, olhar para isso. Então a gente precisa compreender isso. A renúncia é feita por amor, não por obrigação. Isso é muito importante. Eu acho que um exemplo que a gente pode trazer é dos próprios apóstolos, né? Quando eles eram perseguidos e passavam por grande humilhação, presos, enfim. A gente olha para esse cenário e a gente vê que eles estavam vivendo este processo doloroso, né, naquela época da perseguição, não porque eles estavam sendo obrigados por Jesus a fazer aquilo, mas porque eles se apaixonaram pelo evangelho, eles entenderam o propósito de tudo e decidiram passar por aquilo, mesmo que seja doloroso, na carne, no físico, mas eles estavam com a consciência de que aquilo era o que eles queriam, entende? Então, eles tinham um desejo de estar ali, mesmo que não gostassem de estar naquela circunstância. É difícil compreender, mas eu acho que para ilustrar, posso trazer um exemplo bem rapidinho? Pode, claro. Para ilustrar, você vai compreender bem. Vamos imaginar um terreno que está vazio, e esse terreno vazio, quando você não cuida dele,
qualquer coisa pode nascer ali. Pode nascer erva daninha. E normalmente é assim, né? Terreno vazio, baldio, sempre tem um monte de mato, um monte de coisa que ninguém plantou. Isso é, por exemplo, a porta larga. É um terreno onde acontece qualquer coisa, onde pode nascer tudo, pode acontecer tudo, e você não tem domínio, você não tem gestão. Aquilo fica livre, fica aberto para que faça o que quiser. Mas a partir do momento que entra com algum dono, compra um terreno, ou aquele terreno passa a ser de alguém, a primeira coisa que fazem naquele terreno é a limpeza, não é? Sim. Tiram as coisas que não são boas, coisas que nasceram ali, que foram plantadas, mas que não foi nem decisão da pessoa, foi apenas coisas que vieram, influências, coisas que aconteceram sem a pessoa ter realmente aquele propósito. E aí limpa aquele lugar. E aí você começa a fazer naquele terreno o que é necessário, seja construir algo, plantar outras coisas. E aí sim, o trabalho de plantar, ele é realmente desafiador. É árduo lançar a semente ou até mesmo limpar o terreno, fazer ali, né, a fundação para construir algo, mas depois o resultado vale a pena. Porém, o processo é trabalhoso, o processo é difícil, é árduo. É a mesma coisa, é o caminho estreito, isso é o caminho estreito, é você limpa a sua vida daquilo que você recebeu de influência ou daquilo que você faz sem perceber e você passa a ter intencionalidade com a sua vida, construindo algo que edifica e que vai ser para a glória de Deus. Deu para entender? Já virou uma parábola do semeador aqui. Se você não sabe o que é a parábola do semeador, eu te convido a assistir as dopaminas para que você possa entender, porque tem lá falando. Tem. E pegando esse gancho, nós vamos ler o versículo 15 ao 20, que fala sobre a árvore. Tá. E dá o contexto sobre a árvore. Meu amor, pode ler, por favor. Do 15 ao 20, né? Isso. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então aqui, ó, olha que interessante. A Esté trouxe um exemplo de um terreno, e aqui Jesus está falando sobre dois tipos de pessoa. Tá? E aí no começo pode parecer um pouco confuso, que ele traz ali lobos em pele de cordeiro, etc. E depois ele fala sobre a árvore que dá bons frutos, a árvore que não dá bons frutos, que só serve para ser cortada, virar lenha, ir ao fogo. O que Jesus está querendo falar com isso? Tá? O que acontece? Hoje existem pessoas que literalmente falam sobre a Bíblia, falam sobre o que está escrito na letra, falam de boas ações, falam de tantas outras coisas. Usam a Bíblia, inclusive, para benefício próprio. Exatamente. Porém, o que Jesus ele traz aqui é para que você faça, eu vou colocar um julgamento, mas um diagnóstico. Diagnóstico, acho que é a melhor palavra. Uma análise através do caráter e dos frutos que essa pessoa dá. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba confundindo algumas coisas, achando que pela pessoa ser inteligente, ela ter muita base em alguns pontos, ela é uma boa árvore, só que os frutos não condizem com aquilo que a pessoa fala. Então, por isso que Jesus ele faz essa distinção entre uma árvore boa e uma árvore ruim. E é interessante que algumas vezes a gente fala assim, pode uma laranjeira, se você plantar, dar limoeiro? Não. Aqui eu quero que você entenda que Jesus está trazendo um exemplo muito claro em relação a uma árvore boa e uma erva daninha. Por quê? A erva daninha, ela não dá bons frutos. Pelo contrário, ela entra, ela invade e destrói as árvores boas, né, na verdade. Ela suga os nutrientes do solo, fazendo com que prejudique até a árvore boa a dar bons frutos. Então, ele está fazendo essa análise por quê? Porque, às vezes, existem pessoas que são, né, boas árvores, dão bons frutos. Mas se elas estiverem em ambientes errados também, onde existem muitas ervas daninhas, elas podem ser sugadas e deixar de dar bons frutos. Sim. E aí o que é importante também compreender aqui? Que existem pessoas que, infelizmente, serão ervas daninhas. Porém, eu não posso deixar de falar isso para vocês agora, tá? Fisicamente, naturalmente, se a gente olhar e falar assim, bom, é uma erva daninha, eu vou arrancar, jogar fora
E porque não faz sentido estar aqui. Amém? Glória a Deus, ok, beleza. Porém, o que pode acontecer? Né? Falando espiritualmente, falando acerca do poder de Deus sobre a vida de uma pessoa, o poder do amor de Jesus, essa erva daninha, um momento pode ter um encontro com Deus. E aí ela se transforma. Ela vira uma boa árvore que dá bons frutos. Mas esse é um outro assunto que a gente pode falar mais para frente, que é em relação a quando a pessoa tem um encontro com Deus verdadeiramente e a transformação acontece, porque o único que pode mudar a nossa vida, mudar de fato, é Jesus. É Deus mudando a nossa essência, né? Mudando o nosso caráter interno. E aí uma erva daninha pode deixar de ser uma erva daninha. Mas aqui no contexto que Jesus está falando, é para que a gente consiga perceber isso e entender que nós precisamos olhar e dar bons frutos. E como dar bons frutos? Através do seu testemunho, através de como você lida com a vida, o seu caráter, quando você escolhe fazer o certo, dependente da situação, mesmo que você às vezes saia prejudicado. Exatamente. Porque uma das coisas que mais acontece é que as pessoas, elas olham e falam assim, eu vou sair prejudicado, então eu não vou fazer, eu vou mentir. No sentido assim, não é que você vai ser bobo. Mas, por exemplo, você fez uma coisa errada. Ah, se eu falar a verdade, eu vou ser prejudicado, então eu vou mentir. Sim. Esse é o ponto errado que Jesus está falando aqui. Então fale, você vai ser prejudicado, mas assim, a justiça divina virá sobre a sua vida no seguinte sentido, você foi honesto, você reconheceu o seu erro. E quantas vezes a gente ouve alguns testemunhos de pessoas que realmente falam que aconteceu isso e, na verdade, a honestidade, ela trouxe algo bom. Trouxe algo bom no contexto. Que parecia que ia ser ruim, mas, na verdade, trouxe algo que abençoou, né? Exatamente. Então, assim, este é o ponto central em relação à árvore boa e à árvore má. E aí é importante dizer, uma árvore que não dá frutos bons, ela só serve para ser cortada e lançada ao fogo. Ou seja, ela não tem serventinha além daquilo. É importante você conseguir compreender isso, para que você possa analisar a sua vida hoje e começar a observar mudar, também o entorno, e né? o entorno, exatamente, aonde você está indo. As pessoas, e assim, tem um detalhe muito importante, é que você precisa colocar isso em mente, conquistadora. Conhecer as pessoas não é só olhá-las, por exemplo, dentro da igreja. Conhecer as pessoas de maneira verdadeira é ver a prática de vida delas no cotidiano. No dia a dia. No dia a dia. Porque dentro da igreja, nosso pastor sempre fala, dentro da igreja todo mundo é crente, todo mundo é lindo, todo mundo é bem vestido. Vamos colocar assim, talvez você não esteja no contexto de igreja. Amor, deixa eu só dar uma pausa, puxa um pouquinho pro lado, porque pode ser que não vai pegar, pegando. Não, fica tranquilo. Mas puxa aí só pra não atrapalhar, se tiver, vai que alguns conquistadores estão vindo. Muitas Desculpa se fez barulhinho aí pra vocês. Na verdade, o que acontece? Você talvez não esteja no contexto de igreja, tá? E é importante eu dizer, talvez você esteja num lugar, num trabalho, onde todo mundo é bonitinho, todo mundo faz tudo bonitinho, tal, não sei o quê, mas quem é essa pessoa fora? Dentro da igreja é a mesma coisa. Então, dentro dos ambientes onde você está, comece a observar a vida da pessoa fora daquele contexto, porque isso é até comprovado psicologicamente que quando uma pessoa entra em um ambiente, a primeira coisa que ela faz é se vestir de um personagem, uma máscara. Ela se adequa, né? Ela se adequa, ela não vai ser ela durante um bom tempo. Na verdade, até a vida inteira ela não será ela. Mas a partir do momento que ela sai, ela começa a ser... Então, a liberdade, né, com as pessoas também começam a mostrar isso. Mas é importante que você consiga compreender esse contexto, tá? Então olhe para todos os lugares. E aqui a gente não tá falando só de quem é crente não, tá, conquistadora? Observe quem são as ervas daninhas em todas as áreas. No seu trabalho, no seu círculo social. Tenha essa análise. Seja uma pessoa que observa quem você segue nas redes sociais, quem você tá ouvindo. É tão bom ouvir palavras, né? Mas filtre, avalie. Lembra do OPA? Ouvir, pensar e agir é o que eu sempre falo. Eu não quero que você só ouça o que eu tô falando, mas que você avalie mesmo o que eu estou falando, o que nós estamos falando, porque você precisa pensar no que você está recebendo de informação. Porque isso vai fazer você não cair na armadilha de ser enganado. Exato. Agora nós vamos para o versículo 24 e 27, que a gente vai pular o 21 e 23, porque eu quero deixar para o final. Tá bom. Mas a gente vai falar sobre a casa que é feita sobre a rocha e a casa que é feita sobre a areia. Então, por favor, meu amor, você pode ler, por gentileza?
Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Aqui Jesus está falando de dois contextos. Uma pessoa que faz a sua vida... bom, acho que é importante colocar esse contexto, tá? Fazer a sua vida em cima da rocha e fazer em cima da areia. Talvez você não consiga compreender tão bem. Talvez você fale assim, é claro, uma areia ela é fina, ela não tem estabilidade, a rocha já é dura, né? Então, mas o que acontece? São vários entendimentos aqui, tá? O primeiro é, você construir a sua casa sobre uma base sólida. Qual que é a base sólida? Palavra de Deus. Baseado nos princípios, tudo que Deus está colocando aqui de como nós devemos viver. Esse é o primeiro. O segundo é, você vai precisar, na rocha, se você já tentou quebrar uma rocha, você vai entender o que eu estou querendo dizer. A rocha, ela é muito dura de ser quebrada. Hoje, por exemplo, se você encontra num terreno uma rocha, você tem que chamar uma construtora para vir com o equipamento certo, para quebrar. Dias, né? Dias. Às vezes, até algumas pessoas aquecem, colocam uma fogueira e aquece para começar a bater, para ficar mais fácil, para expandir e tal. É denso, né? É denso, é forte. Então, ó, imagine agora, lembra que a gente falou do caminho estreito? Então, imagine agora você construindo a sua casa na rocha, fazendo um alicerce. Então, você vai ter que, fazer a sua parte. Então, isso é muito importante. Na areia é muito fácil, você vai lá, coloca um cano, puxa, né? Igual, joga pro lado e tal, já era. Só que o que Jesus está mostrando? Que quando vira a tempestade, foi difícil construir na rocha. Foi complicado, foi um processo, demorou. Só que quando você termina, pode vir o que for, ela não cai. Agora, na areia, primeiro o vento pode bater e destruir. É verdade. E aí, tem alguns entendimentos. A gente leva sempre para o entendimento do quê? Quando a gente tem uma fé baseada em coisas supérfluas, a nossa fé pode ser destruída, certo? Mas eu quero trazer esse entendimento em um outro, que na verdade é o seguinte, as pessoas que estão hoje firmadas na rocha, firmadas na verdade, elas têm uma... como que eu posso dizer? Acho que até fugiu a palavra, mas ela tem uma convicção talvez mais forte de que ela irá para o céu. Ela tem a certeza, né? Ela tem a certeza. Que ela vai para o céu, que ela está no caminho correto. Já a outra, no primeiro a dificuldade, ela vai ser destruída. Começa a duvidar. E a vida espiritual está baseada muito nisso. Então, a sua vida espiritual pode ser destruída se você colocar só em cima da areia. É aquela vida espiritual movida a emoções. Isso. É isso, né? Ai, porque eu sinto. Ai, mas hoje eu não senti Deus falar comigo. Ah, mas hoje... Gente, a gente tem que sair desse raso da espiritualidade. Não é sobre o que você sente, mas é sobre a convicção. É a convicção, inclusive Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza, não é o sentimento. É uma convicção. Eu decido todos os dias crer e acreditar e confiar e ter a certeza nisso. Acho que isso é importante até falar. A Esté está falando uma coisa muito importante, tá? Fé. Muita gente confunde esperança com fé, tá? A fé é o firme fundamento. Ponto. Das coisas que não se veem. E que, na verdade, as coisas que não se veem, mas que se esperam. Que se esperam, certo? Porém, a fé ela é um dom dado por Deus. Já a fé, por exemplo, eu tenho fé de que eu vou conseguir um trabalho melhor. Eu tenho fé de que isso é esperança. E aí, quando a gente fala... Por isso que eu estou falando do Sermão do Monte. Lembra que eu falei que quando a gente olha para os judeus, né, eles são muito simbólicos. Então, para a palavra fé, eles têm uma direção, uma expressão, bitarrom. A outra, que é a esperança, que é uma fé rasa, é emuná. Aquela que eu acredito que Deus existe, por exemplo. Exatamente, mas não é uma fé fundamentada. É a mesma fé que você, eu acredito que Deus existe, é a mesma fé que você fala assim, eu tenho fé de que hoje o meu dia vai ser bom. Mas por quê? Porque eu acredito.
Mas não é uma convicção. Não é uma convicção que, bitarrom, fé firmada em Deus, mesmo que seja ruim meu dia, eu estou firmado na rocha, Deus vai me direcionar, eu vou passar, entendeu? Então, cuidado, porque muitas pessoas estão se apegando a esta fé, que na verdade é esperança, e quando vem a destruição, quando vem alguma situação, para abalar realmente as suas estruturas, simplesmente abrem mão de tudo. Se você tiver uma fé bitarrom, que é firmada realmente na rocha, ela literalmente vai bater o vento, vai vir a chuva. Exato. E aí você tem quem construiu a sua casa na rocha e quem construiu na areia. É tá isso, bom? Então, gente. esse é o contexto que a gente está falando. Então, construa sua casa, sua família, seu casamento, seu trabalho, tudo que você tiver na rocha. Exato. E aí nós vamos agora no versículo 21 ao 23 e nós vamos falar algo muito importante para finalizar o capítulo 7, para a gente entender, tá, que nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, presta atenção. Lê aí, meu amor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ai, meu Deus, olha que só dor que interessante. ouvir isso. Aqui, muita gente fala assim, ai meu Deus, tomara que eu não seja um que chegue lá e Jesus fale isso, né? Mas aqui, Jesus ele está colocando num contexto, isso é muito interessante, de pessoas que eram muito parecidas com os fariseus. Uhum. O que isso quer dizer? Olham para a lei. Tinham certeza que estavam certas, né? Olham para a lei, querem infligir a lei, mas não conseguem compreender o que é amar o próximo, o que é viver uma vida com Cristo, ou no caso lá dos fariseus, né, uma vida realmente com Deus, uma vida de misericórdia, de generosidade. Então, o que Jesus está falando aqui são pessoas que pegam, por exemplo, falam, Senhor, eu estou aqui para profetizar o seu nome e tal, mas quando vê um necessitado, olha e fala assim, quer saber? Eu não quero saber dele. Quando olha para o outro, olha com olhar de julgamento. Então, a gente precisa entender o quê? Por isso que é importante você entender todo o Sermão do Monte. Tudo que Jesus está falando no capítulo 5, no capítulo 6 e no 7, leva a esses versículos finais, que são o quê? Se você pratica tudo que eu estou falando, essa questão de Senhor, Senhor, nem te conheço e tal, não vai acontecer. Porque você está praticando a boa obra, não por obrigação, mas por amor, porque você entendeu. Agora, se você faz por obrigação, você faz, mas o seu coração não está voltado para aquilo, você fala assim, não quero, não estou afim, eu estou fazendo só porque eu quero ser salvo, etc, etc. Quando chegar lá, provavelmente Jesus vai olhar e falar assim, não te conheço, aparta-te de mim. Por quê? Tá? Por quê? Isso é muito importante. Nós não fazemos o que Deus fala porque nós queremos ser salvos. Isso é muito importante, tá? As pessoas precisam colocar na cabeça que fazem isso porque são salvas. Uhum. Porque entenderam o princípio do que Jesus está querendo ensinar aqui. Do que Deus ensinou em todo o seu evangelho. Então, esse é o contexto que nós precisamos compreender, né, o que Jesus está falando para a gente viver uma vida conforme o propósito e o que ele tem para ensinar para a nossa vida e como nós devemos seguir passo a passo. Então, nesse contexto geral do Sermão do Monte, eu sempre brinco falando, né? Se a gente pudesse, né, fazer um pequeno manual do dia a dia para o cristão, para as pessoas, seria o Sermão do Monte. E todo dia nós deveríamos ler, né, o Sermão do Monte, né? Relembrá-lo, porque ali é um manual mesmo. Faça isso, faça essa. Por quê? Porque Jesus ele meio que resume, né, muita coisa ali no Sermão do Monte nesses capítulos. Claro que você precisa ler, nós precisamos ler, né, toda a Bíblia, nós precisamos meditar constantemente para conseguir avançar e avaliar toda a nossa vida. Porém, é importante compreender isso. Nem todo mundo que fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor, me usa, Senhor, e não ou todo mundo não que cumpre. parece ter boas obras também, né? Exato. São pessoas que realmente estão sendo vivendo, aprovadas, né, por Deus. Então, não se compare também. Acho que é importante dizer isso, né? Muitas pessoas olham para isso e se comparam, olham para o outro e falam assim, não sou tão espiritual, não sou tão eloquente, não conheço tanto de Bíblia, não conheço... Mas, às vezes, você vê uma pessoa que tem humildade no coração, tem a generosidade, a misericórdia,
ajuda muita gente, tá ali e tal. Além disso, tem um caráter excepcional, segue à risca, né? Não por Aquilo obrigação, que sabe, né? mas por amor, o que Jesus está ensinando. E essa pessoa a gente não compreende, né? Mas às vezes, entenda, não é meritocrático pelo que você faz no sentido natural, mas muitas vezes é o meritocrático no sentido aqui, Do interno. do interno, né? E quando eu estou colocando aqui não é o coração, estou falando do espiritual realmente. Então, a pergunta que fica para resumir tudo do Sermão do Monte é: como anda a sua vida espiritual? Como anda hoje a vida que você vive? O que Está você tem praticado. O que você tem praticado? São essas perguntas que hoje você precisa responder a partir do momento que você começa a estudar a Bíblia e principalmente o Sermão do Monte que nós fizemos nesses 3 meses? 2 meses e meio, praticamente, não né? sei. Mas é isso. é mais ou menos isso. Acho que foram 2 meses. 2 meses, digamos que foram 2 meses, mas... não lembro, gente. Mas enfim, tem todos os estudos aqui. Tem todos os mas estudos. A gente foi detalhado, né? A gente foi detalhista, na verdade. A gente falou ponto a ponto, porque o nosso objetivo não é só falar, é fazer você compreender. E esperamos que tudo que foi compartilhado aqui possa ter realmente um espaço no seu coração, que possa germinar a semente, que seja uma terra boa e que você seja uma árvore de bons frutos, que possa praticar aquilo que a palavra diz. Lembra do ouvir, pensar e agir. Então Jesus fala isso, hein? Quem ouve as palavras e não pratica, vai vir as tempestades e vai cair. Então, se você tem ouvido as palavras, pratique, porque você não vai cair em meio às tempestades. E eu prometi uma coisa no final desse vídeo e eu vou cumprir agora para ficar com a minha palavra, claro, né? Porque senão... Estava curiosa, nem eu sei, viu, gente? Eu não sei, ele não me fala. Então, o próximo tema será vivendo o fruto do Espírito. Eita! Vivendo uma esse vida é bom. com direção do Espírito Santo. Como praticar? Gente, esse é bom. Como praticar? Isso vai ajudar muito, porque a vida com Deus, né? A caminhada de fé, o caminho estreito tem que ter o fruto do Espírito. Exatamente. Então, nos próximos pontos de acesso, nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito e como viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse estudo do Sermão do Monte. Espero que você esteja cada vez mais, não ansiosa, mas sedenta por aprender mais da palavra, por aprofundar e ter mais intimidade com Deus. Eu espero que você possa cada vez mais avançar um nível e que nós possamos ser usados por Deus para te ajudar nessa caminhada. Então é isso. Esperamos vocês no próximo ponto de acesso, mas até lá, acompanhe a gente nas dopaminas diárias de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E na segunda-feira temos o nosso Destemidas Podcast. Esperamos você lá. E domingo eu compartilho uma ministração com você para acalentar o seu coração e também para dar uma direção para a sua semana. Então, continue compartilhando os nossos conteúdos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita e faça parte da nossa família de conquistadoras. Um grande beijo, fica com Deus e tchau, tchau.